Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores dos clubes. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Não precisa responder aí no comentário, mas só pense. Tem dias que você acorda com uma nhaca, que você não tem vontade de fazer nada. E não é tristeza, depressão, não é, pelo amor de Deus, isso aí é muito sério, mas sabe quando você acorda de manhã e você fala, pô, tá legal, o dia tá beleza, tá tudo bem, mas você fala, meu Deus do céu, tem que fazer um monte de coisa hoje, cara, eu tô assim hoje. Eu acordei, eu tinha que ver o negócio da renovação da minha CNH, da minha carteira de motorista. Aí tem que fazer exame não sei aonde, não poupar tempo, não sei. Sabe o que eu decidi? Eu falei, não vou fazer nada hoje, nada que eu tenho que fazer. Aí abri minha agenda, que eu anoto minhas coisas que eu tenho que fazer, que eu esqueço tudo. Aí tava lá um monte de coisa, eu fui apagando tudo, apagando. Não fiz nada hoje, absolutamente nada do que eu tinha que fazer. No começo me deu um certo arrependimento, mas passou rápido. Agora eu tô me sentindo muito aliviado. Porque eu cheguei aqui no escritório e falei, só vou fazer as coisas legais hoje. Quer ver as notícias do São Paulo, gravar o vídeo, o resto, coisa chata. Tinha que pagar a internet hoje, não paguei. Tinha que pagar umas contas, não paguei. Eu não fiz nada chato. Hoje eu falei, não vou fazer nada chato. Eu não sei se é porque é segunda-feira, eu não sei se é porque o São Paulo ganhou, eu sinceramente eu não sei. Mas eu não fiz absolutamente nada hoje chato. O lado bom é que, né, pelo menos eu me diverti hoje. O lado ruim é que amanhã as coisas vão estar tudo aí pra eu fazer de novo. Mas amanhã é um outro dia, então vamos aproveitar hoje esse dia assim, só de coisas boas, só de fazendo coisas boas. Obrigado pelo seu prestígio de sempre. Desejo a você uma ótima semana, que você não esteja com essa nhaca que eu tô, que seu dia tenha sido produtivo, pelo menos produtivo, muito mais do que foi o meu. Quero agradecer aos amigos do Pix, hein? Anotei aqui os amigos, ó, Bruno Casari, Rogério Matheus e Eliana Ferreira nos ajudaram no Pix, tá aqui o QR Code, se você quiser nos colaborar, se você quiser também fazer o nosso Apoia-se, tá aqui também, tá? Pra você, se quiser colaborar com a gente. Ah, vou pedir agora que eu lembrei, eu até anotei aqui, pedir inscrição e like no começo do vídeo que o YouTube manda, fazer aquelas pataquadas, aí você só dá o like agora. Se você não gostar do vídeo, a gente combina assim, se você não gostar, no final do vídeo você dá dislike, não tem problema nenhum. E caso você não seja inscrito no canal, por favor, faça essa gentileza também, é só clicar no botãozinho de inscrição, que você ajuda bastante na divulgação do nosso canal, tá? Meus amigos, falamos ontem da final do Corinthians. Aliás, muito obrigado. Muitos corintianos foram aqui no vídeo, porque no título tava lá um recado para a torcida do Corinthians. Eu acho que muita gente pensou que eu fosse desrespeitar o Corinthians ou o título do Corinthians. Pô, o canal existe desde 2017 e nunca fiz isso. Nem quando o Corinthians ganhou, nem quando o Corinthians perdeu. Não vou fazer agora, depois de tanto tempo de canal. Até porque, eu vou ser muito sincero, eu acho que isso aí meio que transpareceu no vídeo de ontem. Eu não tenho raiva do Corinthians não, gente. Sinceramente, nem do Palmeiras, nem do Flamengo, essa coisa de ficar pistola porque o time rival ganhou. É claro que a gente tem a rivalidade. Eu, se pudesse escolher, escolheria o Flamengo é mais longe. O rival, eu conheço pouco flamenguista aqui em São Paulo, mas ficar pistola porque o Corinthians ganhou, porque, pelo amor de Deus, e vir aqui desrespeitar o título, desrespeitar a conquista, né? Que eu falei, não é título, o jogo que vale taça, mas um jogo importante que eu falei e tal. Imagina, eu não vou fazer isso e eu o corintiano tá feliz por mim, velho. Tudo bem, não tem. Fico pistola porque o rival foi campeão. Não, imagina. Eu fico muito mais feliz quando o meu time é campeão. Mas aí eu achei legal que veio muito corintiano aqui falar que acompanha o trabalho, que gosta e tal, justamente por eu ter esse comportamento de até quando o Corinthians perde, quando o São Paulo ganha clássico, quando vira aqui, chupa, não sei o quê. Não é que eu acho errado fazer isso, não é. Tem gente que leva isso numa boa, tem gente que sabe brincar, eu não... Sabe por que eu não faço isso? Porque assim, eu acho que a tiração de sarro tem que ter, a brincadeira tem que ter, é saudável, eu brinco pra caramba. Os porteiros lá do meu prédio ficam loucos comigo quando o São Paulo ganha. O cara da frente ali que toma conta de uma academia de natação ali, pô, a gente brinca direto. Mas eu acho que quando você é ofensivo com outro time, assim, chupa, não sei o quê, eu fico imaginando que se eu fizesse isso, se fizesse isso comigo, sabe, tira sarro, pô, todo mundo vem me zoar aqui quando o São Paulo perde, pô, sou zoado pra caramba nesse tempo todo de canal. Mas, sinceramente, eu não ligo, mas eu não tenho essa postura, porque essa postura vem muito da raiva, às vezes, né? Você tem raiva do rival, raiva do adversário. Eu não tenho, velho, sinceramente eu não tenho. E hoje, eu tava com essa nhaca que eu não assisti nem televisão, velho. Eu coloquei no YouTube, eu fiquei vendo umas séries, ouvindo umas bandas aí, e eu nem vi nada. E se você viu, me conta aí como foi. Era só Paquetá e o Corinthians, né? Porque imagino como foi o programa do Neto, por exemplo, só deve ter falado do Corinthians.
Mas obrigado pra todo mundo que veio aqui assistir. A gente falou da final no vídeo de ontem, né? E falamos também da choradeira dos jogadores, que o pessoal que lembrou quando o Godoy apitava. Imagina. E falamos do Tapia, que segundo o Crespo tá provocando mau humor nos adversários. E vou deixar na janelinha, tá? O vídeo de ontem. Aí, nós fizemos o QG Tricolor. No QG Tricolor, a gente falou sobre o Alisson. O Jova levantou ali, mostrou uma matéria do UOL, dizendo que o Alisson ficou chateado com o São Paulo, da maneira com que o São Paulo administrou a negociação com o Corinthians. Ele disse que segundo a reportagem do UOL, o Alisson perdoou o Corinthians, porque ele sabe que o Corinthians está numa situação financeira difícil, mas ele não gostou como o São Paulo... Cara, eu fico pensando, o que esses jogadores têm na cabeça, velho? Sério. O que esses caras têm na cabeça, mano? Por isso que eu fico maluco com quem ilustra a bola de jogador de futebol. O que esse cara tem na cabeça, o tal do Alisson, velho? E vai voltar, daqui a pouco tá aí jogando de novo. E eu fico pensando que só no São Paulo acontece isso. Só no São Paulo. O cara vai lá, o Jova falou que ele foi lá tirar foto quando ele foi no CT do Corinthians. Ela tirou foto com o Memphis. E aí ele tá chateado com o São Paulo, porque o São Paulo... Sério, são situações que eu não consigo entender. E eu falei no programa, e vou repetir aqui pra vocês. É só no São Paulo que acontece isso, porque é um clube tão desrespeitado, nesses anos todos. O São Paulo foi tão destruído, tão desrespeitado, que o jogador se sente no direito de fazer isso. De ir lá no rival, tirar fotografia lá, e ainda ficar indignado com o clube que não ofereceu não sei o que pra ele. Não... Sério, gente, E eu garanto pra você que daqui a 2, 3 rodadas aí o Alisson tá no banco, aí o São Paulo vai jogar fora, o Crespo vai ter que colocar ele lá, tenho certeza disso. E eu reafirmo pra vocês a minha postura. O que eu faria se eu fosse presidente do São Paulo? Chamaria o Alisson e o empresário dele e falaria o seguinte: traz proposta por ele, porque ele não veste mais a camisa do São Paulo e vai treinar em Cotia, em horário separado da base, porque eu não quero nem que ele tenha contato com a base. Ele não veste mais a camisa do São Paulo, e acabou. Ah, mas o São Paulo autorizou que ele fosse no... Não interessa, gente. O cara tem contrato com o São Paulo. O cara tem um contrato com o São Paulo. Ele ficou um tempão sem jogar por causa do problema seríssimo que ele teve de depressão. Ele ficou um tempão sem jogar por causa da fratura que ele teve também seríssima. É um dos maiores salários do time. A torcida resgatou esse cara quando ele começou a jogar bola, sei lá, 2, 4 jogos com o Dorival. E aí o cara tem contrato com o São Paulo, gente. Ah, ele quer ir embora. Mas ele tem contrato, velho. Não tem que ir no CT do Corinthians. E agora tá magoadinho com o São Paulo. É inacreditável, cara. Aí, ó, eu vi uma notícia boa hoje. Lembra que eu falei pra vocês da proposta do Flamengo pro Marcos Antônio, né? Que o São Paulo aceitaria vender por 155 milhões, mas o São Paulo já comunicou ao Flamengo que não vai vender. E aí o São Paulo tem uma multa rescisória do Marcos Antônio de 100 milhões de euros, que é mais ou menos 622 milhões de reais, que garante um pouco a permanência dele, né? O Flamengo estaria disposto a pagar 93 mil reais, o equivalente a 15 milhões de euros. Mais do que isso não, porque aí eles iam colocar aquele Alan na negociação, aquele meio de campo lá, mas aí o São Paulo fez jogo duro, como tá fazendo jogo duro, as negociações esfriaram e tomara que esfriem mesmo, que não aconteça nada. E aí, pro jogo contra o Santos, vamos pegar o Santos de novo, o Crespo vai fazer mudança no time, com certeza vai fazer mudança. Agora o São Paulo joga contra o Santos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Crespo vai fazer mudanças no time pelo seguinte: o São Paulo tem 7 jogos esse ano e tá jogando muitos jogos com a equipe titular, né? Fez isso contra o Flamengo, jogou contra o Flamengo, tinha que jogar mesmo, né? E jogou contra o Santos também. Muito provavelmente, por causa da vitória contra o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Crespo deve poupar alguns jogadores. E aí, o São Paulo está sendo cauteloso com essa troca, né? Põe um time, põe outro, esse revezamento, e tá dando certo. Sabe por que tá dando certo? Por isso que tá no título do vídeo aí e na capa do vídeo. O São Paulo passou o mês de janeiro inteiro sem ter nenhum jogador lesionado. Você acredita nisso? Depois de 10 anos, lembra que eu falei pra vocês? Durante 10 anos, o São Paulo foi o clube com mais jogadores lesionados entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. No final do ano, depois de tanta pressão da torcida, depois que a gente vê que o departamento médico do São Paulo não funcionava, o São Paulo fez várias mudanças, né? Quer ver? Eu até separei o nome dos médicos aqui, ó. O Hilton Lutfi e o Bruno Schiffer,
chegaram para reforçar o time de médicos, aí chegaram também o fisiologista Rafael Grazioli, os fisioterapeutas Leandro Carvalho, Gilvan Arruda e João Ribeiro, e o cientista do esporte Danilo Prado e 2 preparadores físicos, Ricardo Ferreira e Pedro Salles. Esses caras chegaram, o São Paulo não tem mais nenhum jogador, não se lesionou, nenhum jogador se lesionou, nem muscular, nem lesão de trauma, nada. E só tem 2 jogadores no departamento médico, o Rian Francisco, que teve lesão de ligamento, e o André Silva, que teve lesão de ligamento. E a boa notícia é que o André Silva já está perto de voltar, já está com as atividades mais ou menos liberadas ali, então até isso o São Paulo melhorou, até isso. Porque só teve essa troca porque a torcida pressionou, que era vergonhoso, vergonhoso. O São Paulo ter 70 lesões, porque não é só trauma, o cara machucou o joelho porque ele pisou num buraco, não é um monte de coisa envolvida. É a fisiologia, a alimentação, é o Monjauro falso, lembra do Monjauro falso? Então, se o São Paulo tinha profissionais lá dentro que aplicavam Monjauro, que não era Monjauro e atleta de futebol, que não era regulamentado pela Anvisa, você imagina como era o resto, como era toda a estrutura lá. Então você percebe, quando a gente falou ontem o que mudou, né, que a gente está debatendo essa semana, e no QG Tricolor também a gente fez esse debate do que tinha mudado no São Paulo nesses 2 jogos aí. Não é simplesmente, ganhou porque o Rafinha chegou. Também eu acho que também, a conversa que ele teve com os jogadores deve ter sido importante. Mas você percebe a saída do nefasto, do pior presidente da história, aí o departamento médico, os caras estão conseguindo trabalhar, eu acho que aí você não tem desfalque, aí você pode jogar com o time mais ou menos completo, aí você pode colocar, poupar algum determinado jogador. Isso tudo, aliado à postura dos caras dentro de campo, para mim, na minha opinião, fizeram com que o São Paulo desse essa virada de chave por enquanto, nesses últimos 2 jogos. E também o que eu queria lembrar para vocês é o seguinte: venceu o Flamengo jogando bem, merecendo ganhar, concorda? Venceu o Santos jogando bem, merecendo ganhar. É o mesmo treinador. Você percebe? É o mesmo treinador. E o que é pior, ou melhor, são os mesmos jogadores, gente. São os mesmos jogadores que tomaram de 6 do Fluminense. São os mesmos jogadores, é o mesmo elenco que perdeu do Mirassol. É o mesmo elenco que perdeu do Palmeiras, é o mesmo treinador, a mesma comissão técnica. Então mudou tudo do nada, melhorou tudo. O Crespo do dia pra noite virou um gênio. Era ruim, agora virou um gênio. Por isso que eu falo pra vocês que o problema não é treinador. Às vezes também o treinador. Mas não é o único problema. Você vê, aí o Crespo agora, os caras jogaram, o esquema dele funcionou, aí 3 zagueiros, não estava funcionando com 3 zagueiros, também não estava funcionando com 4, era a defesa mais vazada do Campeonato Paulista. Agora em 2 jogos, aí chega o Rafinha, promessa de pagar salário, o jogador não machuca, o presidente nefasto sai o Dedé Mocó, sai o Carlomagno, aí é o mesmo treinador, é o mesmo elenco. Tem explicação lógica? Não tem explicação lógica. Mas como o velhinho aqui, vocês sabem, não acredita em coincidência, é essa série de fatores. Então, o profissionalismo que a gente sempre tanto cobrou aqui no São Paulo, o profissionalismo envolve tudo isso. Não é só simplesmente, ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo ruim. Não é. A gente analisa aqui, você é testemunha, porque você participa junto comigo aqui, é um todo, não é separar um contexto, não, é um todo. Então, como dizia minha mãe, nada acontece por acaso. Essas 2 vitórias não foram por acaso, não foram, porque agora os deuses do futebol, o sapo enterrado, é tudo uma questão de profissionalismo. Então, postura, profissionalismo, pagar em dia, pelo menos ter uma perspectiva de pagar salário, não ter jogador machucado, ter gente séria no departamento médico. É claro que o que eu estou falando a gente não pode esquecer. É muito cedo ainda, muito cedo, pra gente falar, não, os problemas estão resolvidos no departamento médico, os problemas estão resolvidos na presidência, tá resolvido no clube social. Estamos muito longe de falar isso, muito longe. Mas o que a gente teve, essas mudanças todas em série, né, esses detalhezinhos todos, porque você lembra, né, no final do ano passado era o Monjauro Picareta, era a história do camarote, era as denúncias que não paravam de acontecer, o clube abandonado, ninguém querendo saber do São Paulo, ninguém nem aí pro São Paulo. Começa o ano com uma série de dificuldades, aí desde a saída do pior presidente da história, olha aí como as coisas estão, pelo menos, a perspectiva agora é diferente, você concorda? Quando que desde 2017 eu vim aqui num vídeo e falei que o São Paulo estava há 1 mês sem ter nenhum jogador lesionado? Nunca, nunca. Eu garanto pra você que nunca aconteceu isso.
Eu nunca gravei um vídeo falando que o São Paulo estava há um mês sem jogador lesionado e tem um jogador só no departamento médico que ainda não pode jogar, porque o André Silva daqui a pouco tá disponível para o treinador. É isso, gente. E eu fico muito contente com isso. Vocês não têm ideia de como eu fico contente. Ó, várias promoções da Golcase. Hoje eu falei com o pessoal da Golcase, eles falaram para caprichar nas promoções, porque tem todas as promoções ainda tão especiais. E amanhã, gente, tem promoções especiais também, tá? Eu tô com a minha garrafinha aqui, essa aqui que é espetacular. Essa é a melhor de todas, porque como eu sou desastrado, essa aqui tem a trava aqui. Tá vendo essa travinha aqui, ó? Você trava isso aqui e a tampinha não abre. Ó, abre. Aí você fecha aqui, põe a travinha, ó, e agora não abre mais, tá vendo? Ó, você aperta aqui, ela não abre mais. Isso aqui, pra quem é desastrado como eu, isso aqui é sensacional. Vários produtos estão em promoção da Golcase, tá, gente? Então aproveita, usa o cupom GOLBAROLO, você sabe, tá no primeiro link da descrição. Você usa o cupom GOLBAROLO que você tem o desconto bacana lá. Ah, ó, tá aí o site, se você quiser também, você entra no site lá, você também curte ver os produtos lá do São Paulo e ver, não só os produtos do São Paulo, mas ver os produtos que você quiser ver. Eu tenho um negócio aqui que eu queria mostrar pra vocês. Eu fui lá na Sal Store e eu peguei alguns produtos que eu queria mostrar pra vocês que tem lá, porque tem umas promoções lá. Eu já mostrei pra vocês essa roupa de treino aqui, que eu já usei uma, mas eu não... essa aqui é de algodão, ó. É um pouco diferente essa aqui, pra quem gosta de roupa de algodão. E eu queria mostrar uma que eu peguei lá, peraí. Aliás, a lojinha amanhã vai ter camisa nova, tá? Vai ter produto novo. Olha essa aqui que legal, em homenagem ao Mundial, que é feita daquele desenho japonês, sabe? Olha que legal essa aqui, ó. Então tá tudo lá na Sal Store de Alphaville. Essa aqui é muito legal. Você pode colocar... Tem o petzinho aqui que eles colocam. Legal pra caramba. Tem um monte de produto legal. Eu vou mostrando essa semana aqui. Eu trouxe minha sacolinha. Essas aqui eu vou... Tem tudo lá na loja. Também tá na descrição do vídeo. A Sal tá na descrição do vídeo, tá? Ó, amanhã... Quando que o São Paulo joga mesmo? Quarta. Amanhã tem pré-jogo. E eu queria saber a sua opinião. Você acha que devia tentar emplacar 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro? Porque eu vou tentar descobrir para falar para vocês quando que o São Paulo venceu 2 seguidas no Campeonato Brasileiro. Porque se você começa bem o Campeonato Brasileiro, porra, te dá um respiro para jogar bem o Paulista, para sair dessa situação que tá na parte de baixo da tabela. Eu queria saber se você mudaria o time para jogar contra o Santos. Mudaria muito, assim, porque ele vai mudar. Se você mudaria muito o time para jogar contra o Santos. Eu acho que nesse momento... Olha como a vitória contra o Flamengo foi importante, gente. Até permite você poupar alguns jogadores contra o Santos na Vila Belmiro. O Santos, que perdeu o primeiro jogo de 4 da Chapecoense, jogando fora de casa, vem babando aí. Jogar na Vila Belmiro nunca é fácil. Mas eu vejo, sinceramente, agora, no momento, com esse calendário maluco do futebol brasileiro, você tem que sair dessa situação no Campeonato Paulista. Tem gente falando em classificação, que dá para buscar a classificação. Eu acho que era minha obrigação buscar a classificação, mas do jeito que começou o campeonato... Só que, do jeito que jogou, tanto contra o Flamengo como quando jogou contra o Santos, dá pra gente aspirar alguma coisa. Eu não vou falar em título porque eu não sou iludido, né? Vamos aos poucos também. Se não vira um oba-oba, em 2 jogos já é o melhor time do mundo, já segue o líder. Né? Calma, mas pelo menos a perspectiva que a gente tem, vendo que os caras jogaram contra Flamengo e Santos. Agora, eu quero ver, sinceramente, como esses caras vão se comportar na Vila Belmiro. Porque com 49 mil no Morumbi, e contra o Flamengo, né, que é o melhor time do Brasil, jogaram. Com 49 mil lá apoiando, jogaram. Quero ver como é que vai ser a postura desses caras na Vila Belmiro. Eu acredito, sinceramente, que com essas mudanças todas que aconteceram, eu acho que a postura dos caras vai ser digna. Mesmo jogando, mesmo se o Crespo poupar alguns titulares. Mesmo se poupar, eu acho que vai ser digna na Vila Belmiro. Mas aí, você mudaria? Você faria alguma coisa diferente para jogar contra o Santos lá? Jogo duro, mas se você emenda 2 vitórias, hein, velho? Se você emenda 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, começa com 6 pontos aí, porra, ia ser sensacional, hein? Meus amigos, somos patrocinados pela KTO. Voltamos amanhã então, tá? Amanhã tem jogo da Copa da Liga Inglesa. Arsenal e Chelsea. Vou apostar num empatezinho. O meu 5, não vai empatar, né? Porque é jogo eliminatório. Não, empata e tem prorrogação. Se for eliminatório, eu vou apostar no empate. Arsenal e Chelsea, me cobrem amanhã. Vai ser 2-2, 3-3, jogo de muitos gols e vai dar empate. Nos pênaltis, se for pênalti, vai dar Arsenal, mas vai ser um jogo duríssimo. Então, se você quiser se divertir com apostas esportivas, você clica no primeiro comentário fixado, tá aqui embaixo, logo aqui embaixo, e aí você se diverte com a aposta esportiva. Sempre com aquele nosso cincão, o tradicional cincão que você já conhece.
Bom, a parte mais legal do dia acabou, que é a hora que eu gravo o vídeo com vocês, né? Eu tô falando de trabalho, né? Porque agora eu vou pra casa, ter a digníssima esposa, vamos jantar, assistir a série que ela quer ver na Netflix, porque eu não tenho moral nenhuma. Mas hoje o dia foi o dia da preguiça mesmo. Eu só vou chegar em casa agora, dar uma voltinha com ela e vou ficar no sofá largado, porque amanhã tem muita coisa pra fazer. Olha, 20 minutos de vídeo, tava empolgado, hein? Fiquem com Deus, uma ótima semana, uma semana abençoada pra você. A gente se encontra amanhã às 8 da noite. Agora, se você gostou do vídeo, se não deu like ainda, você me magoou. Agora, se você não gostou e vai dar o dislike, você vai me magoar 2 vezes mais. Mas faz parte da vida. Fiquem com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.